Eu e você sabemos que o tempo é o bem mais precioso que você possui em sua empresa. Também sabemos que nós não podemos perder tempo, uma vez que tempo é dinheiro, e não podemos perder dinheiro quando se trata de empreendedorismo. Você já pensou? Para você ganhar mais dinheiro, você não precisa ficar aumentando horas de trabalho dos seus colaboradores e precisa sim com que essas horas sejam muito mais eficientes. É isso que a EasyDots vai trazer para você. A EasyDots ela é um aplicativo de ponto digital focado na otimização de processos do seu departamento pessoal. Através do Easy, vamos conseguir agilizar o seu departamento pessoal através de reconhecimento facial nas câmeras mais revolucionárias do mundo, fazendo com que seus colaboradores nem parem para bater o ponto. Também temos aplicativo de ponto digital, onde seu colaborador fará solicitações direto pelo app e você terá uma gestão muito eficiente com relatórios otimizados, onde verá pontualidade, horas extras, horas faltas, geolocalização, sabendo aonde foi exatamente que seu colaborador bateu o ponto e tendo assim a melhor tecnologia quando se trata da portaria correta do Ministério do Trabalho. Se você tem interesse em transformar as horas dos seus colaboradores em algo muito mais eficiente e fazer com que a automação gerencie cada vez mais a sua equipe, entre em contato conosco aqui da EasyDots. Deixa eu te falar, sabe aquele sonho que não sai da cabeça? Quando a gente coopera, ele fica mais próximo. Poupa um pouco, investe um pouco e ele vem chegando. Eu conheço um lugar onde sonhos se tornam realidade. Esse é o seu Pedro. Investiu e aumentou a chacrinha. E a dona Ana, que faz o melhor bolo da região, poupou e abriu o próprio café. E a Renata teve o apoio que precisava e conquistou a tão esperada formatura. Tá bonita na foto, hein? Depois de realizar um sonho, sempre vem o próximo. E a campanha Cooperar é Ganhar te dá a chance de conquistar ainda mais. Investindo na Cressol, você gera números da sorte e concorre a 12 milhões em prêmios. O que você está esperando? Bora realizar! Quanto mais a gente investe, mais tem chances de ganhar. São 3 prêmios finais e 1 milhão pra aproveitar. Você vai mudar de vida, pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Se você acha que ESG é só uma sigla bonita ou coisa de empresa grande, preste atenção. O mercado já está mudando e quem não se adaptar vai ficar de fora. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o Sérgio Porciúncula Júnior, coordenador da Comissão de Normas Contábeis e ESG e conselheiro efetivo do CRC Paraná. Grandes empresas e bancos já estão condicionando contratos e linhas de crédito à comprovação de práticas sustentáveis.
Se você não quer que o seu cliente ou a sua empresa percam negócios por não falarem a língua do futuro, essa aula é para você. Antes de mergulharmos no conteúdo, um aviso rápido. Esse vídeo acabou de sair e tem 7 dias para ser hypado. Se você é da área que valoriza o conteúdo técnico de qualidade, clica no hypar aqui embaixo nesse vídeo para ajudar a nossa classe contábil a ganhar relevância no ranking do YouTube. Nosso tema de hoje é estratégias ESG gerando valor para negócios. Vamos além da teoria. Discutiremos como os fatores ambientais, sociais e de governança deixaram de ser uma preocupação lateral para se tornar o centro da estratégia de negócios, impactando diretamente a rentabilidade, o acesso a capital e a perenidade das empresas. Abordaremos desde os conceitos fundamentais e o histórico do ESG até a sua aplicação prática na geração de valor e benefícios reais para as organizações. Para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber a professora Fernanda Feder Paraná. Fernanda é bióloga, pós-graduada em Estratégia e Sustentabilidade Empresarial, fundadora e consultora de sustentabilidade, diversidade e inclusão da Gaia Negócios de Impacto. Atua como consultora para estratégia de ESG e analista de projetos para grandes grupos, além de professora. Uma trajetória que une ciência, estratégia e prática de ponta. Professora Fernanda, é um privilégio tê-la conosco. A palavra é sua. Muito obrigada, conselheiro Sérgio. É um prazer enorme estar aqui com vocês e, em especial, poder contribuir para a Escola Técnica do CRC Paraná. Bom, então, um prazer, né? Antes da gente começar, eu vou fazer um procedimento que a gente faz para garantir que a gente tenha inclusão nesse processo. Então, caso a gente tenha pessoas que não estão me vendo, eu vou me autodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, na altura do ombro, olhos claros, e estou vestindo uma blusa azul. Bom, dito isso, a gente vai começar a falar um pouquinho de como que o ESG é capaz de trazer valor e resultado para os negócios, em especial os negócios de contabilidade, né? Nosso público aqui de contadores e contadoras. Então, o conteúdo vocês já sabem, né? Como fica disponível, espero que tenha uma grande valia aí para todo mundo. Trazendo bem rapidamente como que vai ser nosso momento aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse valor para os negócios, como que vem ascendendo essa agenda na temática ESG, a quebra de paradigmas que está trazendo olhares para uma nova economia, riscos e vulnerabilidades, conformidade e novos padrões, o ESG como um diferencial competitivo e como que a gente pode ter a contribuição estratégica da contabilidade. Quando eu pergunto para vocês o que é um valor para um negócio, eu imagino que na cabeça de vocês vão vir os cifrões, que é o comum, né? A gente pensar no valor financeiro, no resultado financeiro. Talvez algumas pessoas também pensem na questão da carteira de clientes, da importância de ter uma diversidade nessa carteira, uma carteira perene, com confiabilidade, ou também na reputação, posicionamento da marca. Então, valor, ele é uma composição de um cenário que não é pontual e que vai muito além somente do aspecto financeiro. E esse valor do negócio, ele pode ser gerado de várias formas, de questões financeiras e não financeiras. E esses aspectos, eles podem ser a atuação em inovação, em cultura, o investimento em tecnologia, atualmente, inteligência artificial, as ações de marketing e vendas, o planejamento estratégico bem feito, né, com um olhar aí de longo prazo, o uso de ferramentas de qualidade. Então, todos esses são instrumentos que podem trazer valor para o negócio. Hoje a gente vai falar de um instrumento adicional, tão importante quanto esses que já vêm sendo discutidos nos negócios. Então, a gente vai falar, como o Sérgio já antecipou, né, sobre ESG, sobre as questões ambientais, sociais e de governança. E como que elas estão entrelaçadas e podem fazer uma mudança no nosso cenário e que impactos podem trazer também para os nossos negócios e dos nossos clientes. Bom, por que falar de ESG? Tem essa frase que eu gosto muito, de um livro que ele chama Desenvolvimento Sustentável, uma necessidade e ou possibilidade. Essa frase, ela mostra muito o nosso contexto que a gente vive. Por quê? Porque a gente vive em um momento de insustentabilidade.
em um momento de inadequação econômica. Essa inadequação econômica, social e ambiental, ela é decorrente do nosso padrão, das nossas sociedades contemporâneas. E qual é o grande desafio da gente viver nesse padrão de desenvolvimento? Esse padrão atual, ele não reconhece que os recursos naturais são finitos, né? A gente usa, consome, produz, sem olhar para essa finitude dos recursos. E, pior, sem olhar para todas as injustiças sociais que vêm sendo provocadas pelo nosso modelo de desenvolvimento. Então, esse olhar, ele reflete um pouco do que essas imagens trazem, né? Então, a gente tem aí questões ambientais, de desastres ambientais. Bem aqui no centro a gente consegue ver as ilhas de plástico que se formam no encontro de alguns oceanos, né? As correntes marítimas vão levando esse lixo, e esse lixo ele não se degrada, e ele vai se mantendo sem um tratamento adequado, então gerando poluição, inviabilizando a entrada da luz solar no ambiente marinho, prejudicando todo um contexto ali ambiental. A gente tem ali os migrantes, refugiados, a gente tem as condições sociais insustentáveis que a gente vive, né, em termos de falta de saneamento básico, de fome, né, de pobreza, das mudanças climáticas, incêndios, desmatamento. Então, a gente vive num cenário, eu não preciso contar isso para vocês, né, vocês sabem, vocês veem todo dia isso no noticiário, mas a gente vive num cenário e a gente precisa cada vez mais entender que todos e cada um de nós somos responsáveis pelo cenário que a gente vive atualmente. Então, olhar para esses recursos que a gente vai trazer aqui, de todo o histórico do ESG, de como que a gente pode ter ferramentas para mudar esse cenário. Então, o ESG ele é um termo mais recente, mas ele vem provavelmente do primeiro termo que foi cunhado, né, com esse aspecto, que é o desenvolvimento sustentável. É um termo que ele foi proposto em 1987 por uma Comissão Mundial para o Desenvolvimento das Nações Unidas, né, um encontro promovido pelas Nações Unidas. E esse termo, ele tem como significado aquela forma de desenvolvimento que olha para as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras também atenderem suas necessidades, em termos sociais e também ambientais. Então, a gente tem ali a doutora Gro Brundtland, que deu o nome, né, o relatório Brundtland, traduzindo aí para o português, é o relatório Nosso Futuro Comum. Então, foi o começo dessas discussões numa larga escala para as questões que hoje em dia culminaram no ESG. Em seguida, a gente tem John Elkington propondo os 3 Ps, talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, do Triple Bottom Line, né, que é essa base dos 3 Ps que a gente fala de People, Planet e Profit, né, os 3 Ps em inglês, que é pessoas, planeta e o lucro, né, os recursos, que se juntam num contexto de sustentabilidade. Então, a gente começa a trazer esse viés da sustentabilidade para as discussões em todos os setores. E aí sim, claro, tiveram outros termos aí ao longo, né, mas esses que principais se destacaram para ajudar a gente aqui nessa contextualização. A gente tem em 2004 um outro movimento da ONU, né, do Pacto Global, que foi criado pela ONU, junto com o Banco Mundial, em que o secretário-geral, na época era, né, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ele fez uma provocação. Era um encontro em que estavam 50 CEOs de grandes instituições financeiras, e ele fez uma provocação, questionando, né, o que move o mundo hoje? O dinheiro. Aonde esse dinheiro está sendo gerenciado? Quem gerencia? Né? As grandes instituições financeiras. Então, as grandes instituições financeiras têm um poder de influência gigantesco, se a gente pensa na sociedade como um todo. Né? Elas têm um poder de fazer exigências, de propor normas, de propor critérios para que as instituições passem a olhar para as questões sociais e ambientais. Então, nesse momento, a gente deixa de olhar como os 3 aspectos, né, de pessoas, planeta e os recursos, e essa parte dos recursos, ela passa a entrar dentro do pilar da letrinha G, que é de governança.
e que aí amplia, né? Porque quando a gente fala em governança, a gente está falando de questões éticas, anticorrupção, está falando de procedimentos, processos internos, a gente está falando aí de um cuidado com reputação, um cuidado com a permanência da empresa, inclusive na sustentabilidade do negócio. E agora a gente está numa fase de transição. Talvez muitos e muitas de vocês não percebam, não tenham ouvido ainda falar sobre algum desses termos, mas existem vários estudiosos, vários pesquisadores e várias pessoas de empresas rediscutindo o nosso olhar da nossa economia atual. Então, aqui eu trouxe alguns livros que eles mostram alguns desses termos, né? Então, a gente tem a bioeconomia, capitalismo do stakeholder, capitalismo consciente, os cisnes verdes, os green swans, propostos pelo John Elkington também, o manual da empresa B, muitos de vocês já devem ter visto, né, esse símbolo da empresa B, essa certificação em produtos, em serviços, o termo economia circular, economia Dunnett, economia de Francisco e Clara. Então, são todos questionamentos que percebem que a nossa forma, o nosso padrão de desenvolvimento de economia atual, eles não são suficientes para a gente garantir aquela premissa que veio lá de trás do desenvolvimento sustentável, que é aquele olhar de ter a certeza de que o nosso planeta estará habitável, terá condições sociais de equidade, de acesso para as gerações futuras. Então, a gente está num momento de transição. E a gente espera que daqui a alguns anos a gente enxergue nitidamente isso. Por quê? Porque todos esses novos olhares para a economia, eles trazem um novo papel para as empresas e para a sociedade como um todo, entendendo como o começo de uma nova era. Aqui tem uma frase que é uma provocação, e é muito curioso porque ela aconteceu no meio da pandemia, então imaginem que a gente estava aí num momento caótico, né? Como sociedade, com prioridades muito grandes ali voltadas para as questões de saúde. Eu assisti uma live nesse momento, né, nessas discussões, em que a CEO da Nasdaq, então uma CEO mulher, já é algo muito representativo, da Nasdaq, uma das maiores instituições financeiras do mundo, ela fala que estamos no começo de uma nova era e que a essência do capitalismo está mudando. Então, a gente passa a enxergar como um capitalismo cooperativo. E esse capitalismo cooperativo, ele também é chamado de capitalismo do stakeholder. Por que isso? Porque a gente olha os stakeholders como aqueles grupos, aquelas pessoas, aquelas organizações que têm interesse ou são influenciadas, impactadas por uma empresa, por uma outra instituição. Então, são as partes interessadas que a gente chama. Então, quando eu falo que o capitalismo ele deixa de olhar só para o acionista e ele passa a precisar olhar para esses stakeholders, a gente está falando de um olhar muito mais democrático e de uma geração de valor que vai além do que é o tradicional, que é a noção dos shareholders ou stockholders, que são os acionistas, né, o centro ali das partes interessadas. Então, a gente tem uma economia que ela passa a ser mais democrática e ela passa a enxergar valor em pessoas e instituições que antes não tinham lugar de fala, não tinham papel, inclusive, numa construção aí tão ativa desse processo. Aqui eu trouxe, né, de uma revista que é de relações com investidores, um mapinha simples aqui de alguns stakeholders, a gente sabe que tem muitos outros, mas que mostra, então, que o acionista ele é um desses públicos, né? Então, a gente passa a enxergar todos esses outros públicos, inclusive as gerações futuras, sindicatos, a concorrência, os próprios consumidores, ONGs, a imprensa, escolas e academia, as startups agora no momento de inovação. Então, a gente passa a trazer a importância desses stakeholders, sim, na tomada de decisão do nosso negócio, dos nossos clientes. Outro olhar sobre uma nova economia é o do capitalismo consciente. Então, ele foi proposto por Raj Sisodia, ele é um engenheiro indiano, e ele tem estudado, né, política, mercado, negócios, e ele traz como um conceito de que o capitalismo consciente é quando as empresas colocam o propósito e o bem-estar das pessoas acima do lucro imediato.
Então, não é que a gente vai deixar de olhar para o lucro, por favor, né? Vamos interpretar da forma certa. Eu estou colocando o propósito e o bem-estar das pessoas num nível de prioridade maior do que o do meu lucro. Então, eu passo a considerar esses aspectos como fundamentais, inclusive para ter o meu negócio de uma forma duradoura e gerar impacto positivo. Então, no capitalismo consciente, para a gente ter um negócio consciente, esse negócio precisa ter um propósito maior. Não existe mais aquela missão. Qual a sua missão? Essa é a maior empresa do mundo. Essa era a que mais ganha. Essa era a que tem mais clientes. Ótimo. Mas o que além disso? Que transformação social, ambiental você gera pela sua existência? Tenho certeza que é muito mais do que isso. Um negócio no capitalismo consciente, ele precisa também daí disseminar essa cultura consciente, né? Como é que a gente traz isso de uma forma em termos de educação, sensibilização, em especial do público interno, ter essa liderança consciente para ser exemplo e estar orientado para os stakeholders na mesma lógica do capitalismo de stakeholders. Então, vocês vão ver que essas teorias de novas economias, elas se complementam e muitas vezes se sobrepõem, mas elas têm alguns pilares que são muito fortes em comum. Um outro viés de nova economia é a economia donut. Donut do docinho mesmo, né? Da rosquinha. É um conceito que eu já vou mostrar o porquê desse desenho, mas ele também foi criado por uma estudiosa economista, que chama Kate Howarth, ela é inglesa, e ela também fez uma live no Virada Sustentável, em 2020, também no meio da pandemia, para trazer os seus conceitos, e ela até falou que, em português, ela descobriu, né, que donut é rosquinha, que pode ter alguma interpretação errada aí no termo, mas ela falou que não tem interpretação errada nenhuma, porque estamos num momento de uma situação aí que é um donut mesmo, é uma droga, nada está funcionando, e a proposta da economia, ela vem tentando olhar as necessidades tanto sociais das populações, né, em termos de acesso mínimo, como as questões ambientais. E isso fica bem evidente quando a gente enxerga essa figura, né, que ela é o desenho da rosquinha. Então, a parte recheada da rosquinha, que é esse verdinho claro, é o espaço ideal para a humanidade estar. Por quê? Porque para dentro dessa rosquinha estão as 12 dimensões sociais, então os direitos essenciais, inspirados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que todos nós deveríamos ter acesso. Comida, saúde, educação, renda e trabalho, água, energia, todos a gente deveria ter acesso. Então, se a gente está muito para dentro, a gente não tem esse acesso. Então, a gente precisaria ter acesso a essas questões sociais, mas eu não posso garantir esse acesso extrapolando os limites do planeta, porque a gente precisa de um planeta que seja capaz de se regenerar e se manter, para que a gente tenha todos esses limites intactos, né? A questão das mudanças climáticas, que a gente não tenha excesso de poluição química, que a gente tenha água doce em qualidade suficiente para a população, que a gente tenha adequado uso da terra sem excesso. Então, ela propõe isso, e são modelos que têm sido usados, inclusive, por municípios, estados e países para nortear a definição de políticas públicas que tragam um viés de sustentabilidade. Então, eu trago aqui para vocês, para a gente sair um pouquinho da nossa caixa, né? Que às vezes a gente está ali tão focado no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos desafios de tarefas, e para que a gente saiba que existem discussões acontecendo em busca desse equilíbrio, né? Em como que a gente pode manter o capitalismo, porque a gente sabe que é muito difícil a gente ter uma transição do capitalismo para uma outra economia que já tivemos ou temos em outras partes do país, como comunismo, socialismo, então não é essa a tendência, mas como é que a gente garante que esse capitalismo ele seja mais justo e igualitário, e garantindo também o atendimento aos limites do nosso planeta. Como está o nosso planeta quando a gente olha para esses limites? Não está muito bem,
né? A gente vê ali que vários desses limites já foram extrapolados, desses 9 limites, que são os que estão em vermelho em destaque, e que a gente tem alguns ali que ainda não foram extrapolados, mas que a gente tem que estar atento nesses cuidados. E, infelizmente, hoje, quando a gente olha o planeta, né, como uma sociedade toda, a gente não consegue atender as demandas sociais do nosso planeta como um todo. Temos alguns países em que esse atendimento acontece, mas não como planeta. E aqui eu vou trazer exemplo de 3 países para vocês, 3 cenários distintos. O primeiro cenário, que está aparecendo ali para vocês, a gente está vendo que o social está muito ruim, a gente não tem nada sendo atendido ali das garantias de direitos sociais, mas a gente percebe que os limites planetários ambientais, eles não foram extrapolados. Então, vão imaginando qual país seria um país que ele ainda tem biodiversidade, ele ainda tem água limpa, ele ainda tem um clima estável, mas ele não consegue garantir os seus direitos sociais. Aqui no centro, a gente está num intermediário, em que eu passo a ter algumas questões sociais começando a ser atendidas, mas eu já tenho limites planetários extrapolados. E na minha direita, eu tenho um cenário em que o ambiental foi todo usado. Ele foi usado a favor do social, a gente entende, mas ele precisa ser regenerado. A gente não pode ter o planeta inteiro assim extrapolado, porque a gente só tem um planeta para viver, né? Apesar das missões para Marte e outros planetas, é o que a gente tem, o planeta Terra. Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, quais são os desenhos desses países. Então, o primeiro país é Ruanda, representa ali um país ou da África, né, é um país africano, mas que poderia representar, né, outros países africanos, alguns países asiáticos, até alguns países aqui da América do Sul. No meio, não sei se alguém adivinhou, mas somos nós, é o Brasil. Então, a gente, claro, a gente não tem ainda nenhum direito social atendido plenamente, né? Mas a gente começa a ter movimentos, a gente tem parte da população sendo atendida, mas temos já problemas ambientais graves para serem olhados. E aqui na direita, na Austrália, na minha direita, a gente tem a Austrália, que representaria um país do que a gente chama de primeiro mundo, né? Erroneamente. Porque um país de primeiro mundo, ele precisa ter os seus direitos garantidos. Então, se a gente está olhando os seus direitos ambientais, né, a sua estrutura ambiental, o que esses países fazem? Eles acabam importando de outros países recursos naturais, acabam destinando o seu lixo para outros países, porque não tem mais lugares para fazer tratamento. Então, não é o cenário ideal também. E o que isso nos mostra? Pelo viés da economia Donut, nenhum país do nosso planeta consegue atender questões sociais e ambientais simultaneamente, né? Isso é bem forte. Mostra que, então, não dá para dizer que esses países são desenvolvidos. Todos deveríamos nos considerar em desenvolvimento, buscando esse ponto ideal da humanidade que a economia Donut está propondo. Bom, trouxe 3 modelos para vocês só, a gente tem vários outros modelos, conversa para outras datas, e vou trazer um pouquinho do que esse cenário que a gente está vivendo traz de riscos e vulnerabilidades. O que são riscos e vulnerabilidades que se aplicam a qualquer tipo de negócio, alguns mais, outros menos, mas são riscos que eles precisam ser olhados por vocês e pelos clientes de vocês, assim como em outros setores, né? Eu atendo diversos setores que estão buscando endereçar essas questões. Então, para fazer esse mapeamento, ferramentas de mapeamento que vocês já conhecem, não vou trazer nada de novo, só relembrar, né? Ferramenta da BNT, Bowtie, né? Que é o modelo gravata borboleta, que ele olha aí para prevenção e depois o ponto do risco e a mitigação, ponto do evento, né? De risco. O olhar de probabilidade versus severidade. Então, independente do modelo que vocês forem olhar, o que a gente traz aqui? A importância de começar a olhar para os riscos ambientais, sociais e de governança dentro desse mapeamento do negócio. Por quê? Riscos climáticos impactam a todos nós. Claro, impactam as pessoas que estão mais em situação de pobreza, de vulnerabilidade, na beira de rio, sem abrigo, sem local, sem condições de ter provimentos, se acontece alguma coisa,
mas a gente teve o cenário aqui do Rio Grande do Sul, que mostra para a gente que todo mundo é impactado e que um estado inteiro precisa repensar sua forma de desenvolvimento, de planejamento urbano, de definições arquitetônicas, inclusive, mas em especial de preservação ambiental. Então, quando eu tenho um impacto lá no Rio Grande do Sul, não é só lá que impacta, né? Porque a gente tem matérias-primas, a gente tem bens, serviços que vêm de lá, a gente tem um impacto nessa ida e vinda, na circulação das pessoas, a gente tem as mudanças climáticas alterando o próprio ciclo da produção rural, a gente tem, atrelado às mudanças climáticas, a escassez de recursos, né? Somos um país com água abundante? Somos, mas que está com uma distribuição irregular, e cada vez mais irregular ao longo do nosso ano, né? A gente não tem mais estações do ano bem definidas, a gente não tem mais a garantia de que vai ter uma estação de chuva depois de uma estação de seca. Então, a escassez de água impacta nas questões de energia. Vocês lembram quando a gente teve racionamento de água, que a conta da energia elétrica ficou muito mais alta, porque a gente tem uma base hidrelétrica muito relevante, né, aqui no nosso país. A escassez de insumos, tanto não renováveis quanto renováveis, né? Então tem toda a discussão dos não renováveis, do petróleo, do carvão, de como que a gente reduz a dependência desses recursos, mas também o risco dos renováveis, considerando tempo e espaço e indisponibilidade cada vez mais, né? Vocês devem estar cada vez mais acostumados, às vezes, chegar no mercado ou na feira e perceber que algo que vocês costumavam comprar e que tinha disponível não tem mais, ou que não está com a qualidade que tinha antes. Isso impacta em preço, impacta em demanda de mercado e várias outras questões. E um outro item que eu trouxe para vocês é a questão da poluição e perda da biodiversidade, que inclusive gera aumento de riscos de doenças, riscos de colapso de ecossistemas. Então, a gente precisa também olhar para essas questões. Quando a gente fala de riscos sociais, a gente tem cada vez mais vendo, né, essa discussão aí dos riscos de direitos humanos e do trabalho, como que vem acontecendo ainda essas violações de direitos, né, que é assustador. A gente tem legislações, a legislação brasileira é exemplar quando a gente fala de questões trabalhistas e sociais, mas a gente não tem uma aplicação adequada, a gente não tem uma fiscalização, e a gente continua tendo negócios atrelados a essas questões. O quanto que a gente não se dá conta da existência de tráfico de pessoas aqui no Brasil. Existe agora, eu não vou lembrar do site que eu encontrei, que eles têm relatórios extensos, tráfico de pessoas para exploração sexual, para exploração trabalhista, somente para comércio, muitas vezes, né, de pessoas, é assustador. Então, são questões intoleráveis e que a gente precisa ter instrumentos, né, para garantir, nem que sejam instrumentos de contratuais, instrumentos de questionamento, né, para os nossos clientes, para os nossos prestadores de serviço, para combater efetivamente esse tipo de situação. A gente tem questões de saúde e segurança, sejam riscos físicos, químicos, ergonômicos, e cada vez mais os psicossociais, que incluem assédio, jornadas exaustivas, sobrecarga, né? Cada vez mais a gente escuta sobre burnout, sobre transtornos que foram desencadeados por sobrecarga ou por questões, muitas vezes, de uso de droga, de álcool, também vinculados a um cenário que a gente tem atualmente de insegurança social. As questões de diversidade e inclusão, então os riscos aí de discriminação, de ter ambientes não acessíveis, desigualdade, desrespeito, né, tem um tema super vasto também para ser falado, e de relações com as comunidades, né, como é que a gente evita os impactos negativos nas comunidades, mas mais do que isso, como é que a gente promove impactos positivos para aquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos. E os mapeamentos de riscos de governança, por fim, que basicamente estão olhando para a conformidade, né? Descumprimento de leis, normas regulatórias, contratos, mas vão além da conformidade, né? Olham para a integridade, ética, transparência, tomada de decisão participativa, para os cuidados de segurança da informação, hoje cada vez mais
em discussão, né, por causa de cibersegurança, violação de privacidade, e os controles adequados internos, né, das empresas, seja em termos de planejamento estratégico, ferramentas de controle, a falta de auditorias, muitas vezes a má gestão dos recursos, como é que a gente analisa esses riscos. Então, eu trouxe aqui alguns, e a ideia é que vocês possam, dentro do olhar do seu negócio, do seu planejamento, do seu escritório de contabilidade, dos seus parceiros, na provocação dos seus clientes, passar a olhar também para esses riscos, e não somente os riscos mais usuais, financeiros, de reputação, de comunicação, como é dos clientes, né? Como é que a gente traz esse olhar para dentro do negócio. E aí eu trouxe um viés aí de conformidade e de novos padrões, baseado numa notícia, inclusive, que eu encontrei ali no site da Contábeis, bem focado em vocês, que são as novas regulamentações para a exigência aí de transparência e de reporte de critérios ESG, a IFRS S1 e S2. Então, o que é isso, né? A gente tem esse organismo internacional, que é o IFRS, que é International Financial Reporting Standards. Então, eles são uma instituição que olha para o padrão de reporte de dados contábeis e financeiros, e eles propuseram a inclusão das questões de sustentabilidade junto com o objetivo de dar mais transparência e ter comparabilidade nas demonstrações financeiras. Então, como é que a gente passa a trazer parte daqueles riscos que eu trouxe para vocês para dentro da prestação de contas e das demonstrações financeiras? Essa prestação de contas nesse modelo, né, nesse padrão do IFRS S1 e S2, ela passou a ser obrigatória a partir desse ano agora, de 2026, para as empresas de capital aberto. E ela tem, então, como objetivo, como eu falei, da transparência, padronização e trazer a sustentabilidade para o centro dessas discussões financeiras da organização, para que sustentabilidade não seja aquela discussão à parte. Sempre que eu trago, né, um olhar aí de consultoria, de um trabalho interno numa empresa, eu falo que o nosso desafio é que as pessoas não precisem de uma área de sustentabilidade mais um dia, não precisem de um profissional de sustentabilidade mais um dia. Por quê? Porque vai fazer tão parte do dia a dia e dos processos, a gente fala de inserir a sustentabilidade no negócio, que o objetivo das áreas de sustentabilidade é não existir mais no futuro, né? Porque isso passa a ser incorporado processualmente. E esse é um dos objetivos desse padrão internacional. Então, o S1, ele estabelece essa divulgação de uma forma geral de aspectos ESG que tenham vínculo e impacto financeiro, e o S2, ele foca, em especial, nas mudanças climáticas, então, nas emissões de gases de efeito estufa, pensando aí em redução, compensação, créditos de carbono e uma melhoria aí nos cenários climáticos. Então, nesse contexto, a gente tem vocês, contadores e contadoras, como um elo entre a informação financeira e a informação de sustentabilidade, né? Um papel que passa a ser atribuído a vocês, não necessariamente só a vocês, porque sustentabilidade, né, tem uma gama aí de dimensões que podem trazer essa provocação, essa discussão, mas quando a gente está falando de um reporte, de um padrão contábil e financeiro, de uma demonstração financeira, vocês passam a ser uma peça-chave nessas discussões e nesses novos padrões. E olha só que legal, uma outra notícia do Contábeis, ela mostra uma pesquisa da KPMG que foi feita aí com 1.300 CEOs, que fala que 67% desses CEOs estão buscando contadores que estejam especializados nesses padrões, nessas normas, que podem, inclusive, ganhar, em média, 42% a mais do que os contadores tradicionais. Então, precisam ter o domínio dessas normas, interpretar métricas de carbono, de biodiversidade, conseguir fazer essa integração dos dados financeiros com os não financeiros e ter essa visão, essa habilidade de comunicação estratégica com os stakeholders. Quem que seria um case de sucesso? Vou pedir para vocês pensarem em 3 marcas que vêm à cabeça quando a gente fala de sustentabilidade, de ESG, case de sucesso.
Tenho certeza que uma das 3 marcas que vocês pensaram foi essa. Certeza. Por quê? Porque foi uma marca que ela nasceu com o viés da sustentabilidade. Quando foi falar do meu currículo, a gente não mencionou que eu trabalhei 16 anos no Grupo Boticário, na concorrente. Então, eu estudei eles bem de perto, eu admiro demais o trabalho da Natura. O Grupo Boticário também vem sendo aí pensado, né, já como uma marca que tem resultado aí importante em sustentabilidade, eu fico muito feliz por isso. Mas a Natura, ela nasceu com essa discussão. Por quê? Porque ela nasceu trabalhando com ativos lá da Amazônia, com povos tradicionais, então ela não poderia fazer diferente. E olha que interessante, quem apontou a Natura como case de sucesso, nesse caso não fui eu pensando nos rankings de sustentabilidade na Amazônia, não, foi a própria Contábeis que trouxe a Natura como pioneira nos relatórios integrados no Brasil. Então, há muito tempo que eles fazem esse relato integrado, né, das questões ESG junto com as questões financeiras, e que eles aumentaram o valor de mercado em 156% nos últimos 5 anos, atribuindo 34% desse crescimento à transparência em ESG. Então, mostrando, demonstrando que a atuação em ESG, em sustentabilidade, ela vai muito além daquilo que é o mínimo que se propõe, né? Que é o respeito, que é o cuidado, que é o ter um ambiente saudável, cuidar das pessoas, do bem-estar das pessoas. Ela está, sim, vinculada a um resultado de negócio, um resultado financeiro. E que traz também um resultado de reputação, de marca, né? Então, a Natura foi eleita no passado como a marca mais sustentável do mundo, a única brasileira nesse ranking do Kantar. Uma outra notícia de 2024 também, a única brasileira entre as 3 mais sustentáveis no mundo, de um outro ranking, da Globescan. Então, o que a gente tem como resultado em decorrência desse investimento e dessa aposta que é feita no futuro? Por quê? Porque eles e eu, e muitas pessoas acreditamos que a ESG pode gerar um diferencial competitivo. Sim, gerando retorno financeiro, fortalecendo a marca e a reputação, captando investimentos, antecipando demandas regulatórias, a gente vai falar um pouquinho mais desses, e de outros resultados, como maior eficiência, inclusive eficiência nas questões trabalhistas, de dedicação do trabalhador. Existem estudos de pessoas que trabalham com vínculo com seus valores, que conseguem, né, fazer essa integração com a empresa que tem um olhar para a sustentabilidade, que isso gera maior eficiência no trabalho, maior eficiência nos investimentos, maior ecoeficiência, pensando também no ambiental, engajamento e retenção, aumento de produtividade, melhora o relacionamento com os stakeholders, e tudo isso, com certeza, vai trazer diferenciação no mercado e fidelização. Quando a gente fala de retorno financeiro, eu trago para vocês esse gráfico, acho que vocês devem conhecer o ISE-B3, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Então, ele é um índice que, além de olhar os outros indicadores que a Bovespa já tem, ele olha para as questões sociais e ambientais das empresas. E ele classifica essas empresas num grupo separado. Elas estão ali no gráfico para vocês em vermelho, e mostra que o desempenho dessas empresas, que elas estão dedicando seus esforços para a ESG, está acima da média do desempenho das outras empresas do Ibovespa, mostrando esse resultado financeiro. Fortalecimento de marca e reputação, eu dei o exemplo da Natura, como fortalecimento de marca, mas aqui eu vou trazer uma outra questão, porque é difícil a gente medir fortalecimento de marca, né? É difícil a gente quantificar, contabilizar o quanto que foi da sustentabilidade ou não da sustentabilidade que me trouxe esse retorno, porque eu tenho outros investimentos, né, outros cuidados na minha empresa, aqueles que a gente falou, cultura, inovação, qualidade. Mas aí quando um escândalo acontece, aí a gente consegue ver o que uma marca perde por não trabalhar as questões ESG. Esse aqui foi um que aconteceu há tempos, da Zara, eu era jovem, e eu lembro que eu fiquei muito impressionada e eu não entrava mais na loja da Zara. Para mim, é que eu tenho meu registro, né? Eu, como uma pessoa jovem, já olhando para esses temas, para mim foi o primeiro desse estilo, claro que a gente teve vários outros, né? E aqui eu trago que não foi só um escândalo que fez com que outros consumidores como eu se incomodassem ou não quisessem mais comprar da marca, mas que teve uma queda nas ações, por causa das denúncias de trabalho escravo que foram feitas na época. A gente tem várias outras
Trouxe aqui mais alguns exemplos, que esses estão bem frescos na nossa cabeça, né? Então, a Vale, com as questões de Mariana e Brumadinho, com a falta do cuidado, né, naquelas as retenções, nas barreiras, falta de segurança, de análise de risco, de investimento, de modernização, que levaram, né, a perdas de vidas, a perdas culturais, a perdas de cidades inteiras, perdas ambientais, e que geraram a Vale aí uma queda de 24%, 72 bilhões em valor de mercado. Esses sucos que eu já não compro mais, também tivemos escândalo, né? Em 2023, essas marcas aí tiveram que pagar indenização por questões comprovadas de trabalho análogo escravo. A questão, quando a gente olha para fraude contábil, né? Muito fresco ainda das americanas, ainda estão com investigação acontecendo, mas olha só que loucura, né? Em 2024, eles perderam 93% do valor. O que é perder 93% do valor de uma empresa? Né? E aí, sujeito aí a punições, a decisões ainda judiciais. Então, quando eu falei para vocês que a gente precisa olhar para a relação que a gente tem com determinados fornecedores, com parceiros de negócio, com clientes, é isso também, é como que a gente se resguarda para que a gente saiba que os nossos parceiros estão tomando as providências adequadas para garantir que não tenham casos de fraude, de corrupção, de discriminação, de acidentes ambientais e tantos outros. E aí tem diversas ferramentas para isso, não é o tema nosso de hoje, mas o como que a gente pode cada vez mais trazer essas discussões à tona. E o fortalecimento de marca e reputação traz diversos benefícios, né? A gente passa a mapear a organização e os riscos dela de uma forma muito mais cuidadosa. A gente aprofunda a relação com os stakeholders, porque a gente também vai perguntar para os stakeholders, né? Quais são os riscos? Quais são as oportunidades? O que você acha que é mais importante que eu deveria tratar dentro do meu negócio? O estabelecimento aí de governança, políticas, procedimentos e engajamento nas ações sociais, ambientais e de governança. Por quê? Porque a gente também quer proteger a reputação. A gente está isento totalmente a uma crise, a um problema com um funcionário, um assédio. Não, ninguém está isento. Mas, quando a gente trabalha com essas questões, a gente tem um amortecimento caso uma crise aconteça. A gente tem uma prevenção também para que essas crises não aconteçam. Outro benefício positivo, captação de investimentos, aí a gente tem na casa de trilhões sendo discutidos em investimentos focados em ESG. Não vou entrar nos detalhes nos números, mas são altíssimos, né? A gente tem também cada vez mais investidores exigindo as questões ESG quando vão fazer seus investimentos, né? Um banco, quando vai fazer um empréstimo, quando vai ter um novo cliente, exigindo algumas atuações em ESG. E a gente pode ter antecipação de demandas regulatórias. Olha só, para as empresas de capital aberto, então, muitas foram pegas de surpresa pelo IFRS. Mas essa norma ela foi publicada lá em 2003. A S1 em 2004, a S2. Então, se a gente acompanhasse, né, que ela foi sendo validada lá na União Europeia em 2005, depois na China, e aqui no Brasil, com a aprovação de uma lei já discutindo uma tendência de exigência, a gente poderia perceber aí que esse movimento, que de hoje é de 140 países, ele estaria chegando aqui como uma exigência também. Então, estar atento a essas movimentações relacionadas a questões sociais, ambientais e de governança em outros países, em outros estados, muitas vezes, pode nos ajudar a antecipar e nos preparar melhor para quando essas demandas forem implementadas. Então, a gente tem tudo isso aqui trazendo algo novo que a gente chama de licença para operar. E aí não é a licença que a gente vai lá e tira para a empresa ser aberta, né? É uma licença social para operar. Por quê? Porque a gente fala de uma geração de valor para o negócio que vai além dos acionistas e passa a ser exigida por fornecedores, clientes, parceiros e outros nesse novo ambiente que a gente está vivendo.
Muito bem, né? Então, olhando para esse cenário, a gente saiu lá do global, do histórico, a gente foi aterrissando aos poucos, né? Discutindo riscos, discutindo daí um pouquinho mais perto os benefícios, as oportunidades. O que vocês, contadores e contadoras, podem fazer nesse cenário? Então, uma questão muito evidente, que é o que traz na notícia do Contábeis, é essa preparação para esses relatórios, para essas prestações de contas, para essas demonstrações financeiras cada vez mais exigentes, com aspectos que fogem um pouco do usual, né, porque começam a trazer o olhar ambiental e social, que demandam de vocês um olhar mais ampliado para o negócio, tanto de vocês quanto de seus clientes, para poderem dar esse suporte, né? Então, aqui eles trazem que vocês passam a ser agente central na mensuração de ativos e passivos ambientais e sociais. Coloca vocês como protagonistas na construção dessas empresas mais sustentáveis, tanto de vocês quanto dos seus clientes. Então, olha que oportunidade, né, de preparação aí para esses desafios futuros. E o próprio Conselho Federal de vocês, ele trouxe uma notícia em setembro de 2023, antes até, né, dessa exigência de padrão, reforçando que o papel de vocês é informar, conduzir, implementar, relatar e garantir estratégias de sustentabilidade da organização. Então, né, os escritórios de contabilidade passam a trazer uma visão ampliada e uma visão de co-construção, essa palavra que eu queria trazer para vocês, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então, é uma co-construção com o cliente, é um aprendizado cada vez maior sobre esses desafios, porque são mudanças que estão acontecendo no mundo agora, né? A gente não tem respostas certas para todas elas. Mas a importância de desenvolver habilidades, comportamentos, uma mentalidade que traga também o econômico, ambiental e social de forma integradas. Bom, diante disso tudo, eu acredito, senão não estaria aqui, né? Senão não trabalharia há mais de 20 anos com as questões de sustentabilidade. Eu acredito que a gente pode gerar uma transformação positiva, tanto na vida das pessoas quanto para o planeta. E aí eu trouxe 3 perguntas que eu vou deixar para vocês fazerem aí ao longo do dia, na hora do banho. Minhas perguntas sempre vêm na hora do banho, quando a gente está ali, né, mais sintonizado consigo mesma. Que perguntas são essas? Que questões sociais, ambientais ou de governança que vocês já atuam? Quais são os riscos e oportunidades que eu tenho? Talvez vocês tenham oportunidades que não foram mapeadas ainda, talvez vocês tenham riscos críticos que não foram mapeados ainda, e que é importante que sejam mapeados, né, antes de alguma situação aí de crise. Então, quais são essas questões? Vamos aprofundar? Vamos discutir? Vamos mapear de uma forma coletiva? Vamos falar com clientes? Vocês consideram que vocês têm esses conhecimentos e habilidades necessários para contribuir com essa estratégia ESG? Que conhecimento me falta? Vou ler um livro, ouvir um podcast, vou fazer mais cursos do CRCPR. O que falta para que eu possa ter uma contribuição mais consciente e ativa nesse cenário? E como que eu posso dar suporte para os meus clientes nesses temas? Né? Como é que eu posso integrar essa realidade? Por que essa pergunta vem depois? Porque eu, pelo menos, parto da premissa, sempre parti, de que a gente precisa primeiro arrumar a casa, né? Garantir que está tudo organizado, olhei para tudo, mapear. Não 100%, não perfeito, porque senão a gente nunca dá o segundo passo, né? Mas precisamos primeiro olhar para dentro, organizar esses processos, organizar esses temas, avaliar o que é prioritário. Não dá para trabalhar com todos os temas ao mesmo tempo. Priorizar, e aí depois dar o passo e oferecer para os clientes, questionar, fazer construções conjuntas e, como eu falei, co-construir essa nova realidade de negócios. Então, essas são as perguntas que ficam para vocês. E aqui uma reflexão que eu gosto bastante, que fala assim: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo, porque, de fato, sempre foi assim que o mundo mudou.
né? Às vezes a gente fica pensando, não, mas eu não sou a pessoa para fazer este movimento, ou talvez eu precisasse fazer uma nova faculdade. Não, não precisa. A gente só precisa começar. A gente precisa tomar consciência, entender essa importância e começar. De preferência num pequeno grupo, né? É muito melhor quando a gente não faz sozinho. Mas a gente não precisa ter aí grandes ferramentas para iniciar essa transformação. Então, é essa provocação que eu deixo para vocês. Deixo também os meus contatos, né? Se quiserem me acionar via e-mail, o meu site, o meu LinkedIn, Fernanda Feder Paraná. Me adicionem, a gente pode trocar, eu adoro fazer trocas, meu WhatsApp também está aí disponível, para que a gente possa continuar essa conversa. Muito bem, professora Fernanda, em nome de todos os participantes, né, nossos sinceros agradecimentos por compartilhar toda a sua experiência, né, e por nos mostrar de forma tão clara como o ESG pode ser um vetor de valor real e mensurável para os negócios. Eu gostaria de trazer algumas perguntas, né, que surgiram aqui ao longo da sua fala, e pelo avançado da hora, eu vou fazer pelo menos duas aqui, eu acho que a gente tem tempo para isso, tá bom? Uma delas, que eu gostaria da sua opinião, é quais dos riscos de ESG apresentados, qual que seria o mais crítico atualmente, né? Qual, na sua opinião, seria o risco mais crítico de todos eles? Eu acho que o risco mais crítico, mais evidente que a gente está vivendo são as mudanças climáticas, né? Eu acho que ele está muito presente, os últimos acontecimentos, né? As últimas catástrofes, mas eu acho que é um dos riscos que a gente tem mais dificuldade de contribuir, porque ele é um risco tão global, né? Tão amplo. Então, se a gente pensar em risco de atuação inicial, eu colocaria as questões trabalhistas, as questões sociais. Então, como que a gente olha para quem está conosco no escritório, como que a gente olha para os nossos parceiros de negócio, como que a gente escolhe nossos fornecedores, eu esfolo meus fornecedores para me entregar no prazo com o melhor preço, será que isso dá uma condição de trabalho adequada para o meu fornecedor, ou será que isso está levando o meu fornecedor ao limite, e aí ele vai ter que colocar as pessoas para fazerem hora extra, ele vai ter que pagar mal, ele vai ter que ter uma condição ali insalubre. Então, eu traria as questões trabalhistas como algo inicial para a gente olhar, para depois ampliar para as demais. Perfeito, muito interessante. E por fim, né, uma outra pergunta que aí sim tem um interesse geral da nossa classe, é quais práticas de ESG têm sido adotadas pelo setor contábil, né? Não sei se é possível já fazer esse mapeamento, essa identificação. Eu busquei, inclusive, para ver se tinha, né, algum escritório em destaque aqui ou fora do Brasil, e não achei, e acho que isso é um sinal de que a gente tem um espaço grande para vocês trabalharem, para vocês se diferenciarem. Não tem hoje, diferente, se a gente fala de cosméticos, né, digamos, em Natura, Grupo Boticário, a tendência seria repetir ou replicar o que eles vêm fazendo, né, é uma tendência do mercado. Quando a gente não tem essas referências postas e estabelecidas, eu vejo como uma oportunidade da gente ditar um caminho, ditar uma discussão do próprio CRC. Aqui no Paraná, trazer essas discussões, né, para os seus associados, de quais seriam as melhores práticas para o setor, por onde vocês podem começar, que práticas que devem ser feitas em conjunto, porque tem uma força maior do que feitas individualmente. E aí vocês pensando individualmente, né, como que o meu escritório pode se diferenciar, pode oferecer isso como algo importante para os meus clientes enxergarem valor também nessas práticas que a gente busca implementar. Perfeito, muito bom, muito boas suas reflexões. E, bom, uma pena que a gente já está chegando no final da nossa escola técnica aqui. Eu gostaria de pedir as suas considerações finais, então, para a gente já se encaminhar para o nosso fechamento, tá bom? Acho que eu diria um pouco do que eu falei ali na finalização, né, dos meus slides, que o ótimo é inimigo do bom, né, e o perfeito é o inimigo do feito. Eu aprendi isso muito nos meus vários anos de trabalho dentro da indústria, dentro do negócio, em que muitas vezes, logo no começo, recém-formada, eu tinha aquele desejo, né, de fazer uma mudança gigantesca e às vezes me frustrava porque essa mudança grande não acontecia porque existiam outras prioridades.
E aos poucos eu fui percebendo que o quanto a gente consegue fazer com pessoas engajadas. Então, mais do que o querer fazer algo grande, era quem são as pessoas chaves para eu engajar? No meu escritório, quem são as pessoas? São meus sócios? São, né, se eu sou funcionário, é um dos sócios? Quem que precisa saber? Quem que tem que estar desejoso por fazer essa transformação e essa mudança? E quais são os melhores argumentos para levar o ESG para essas pessoas? Hoje eu falei para um público enorme aqui, então eu trouxe vários argumentos para vocês poderem usar de vários argumentos. Mas a gente conhece, né? Então, a pessoa que cuida do financeiro lá na empresa, para eu trazer as questões sociais e ambientais, eu vou ter que trazer pelo viés financeiro. Olha, existe um risco muito grande da gente ter um impacto financeiro caso a gente não atue nessas ações sociais, é isso mesmo, vamos trazer esses dados, né? Então, quais são os melhores argumentos para que a gente tenha pessoas engajadas? Porque pessoas engajadas conseguem gerar uma transformação. E assim, mesmo trabalhando com sustentabilidade, eu resolvi ter filhos, 2. Então, isso é porque eu acredito no poder de mudança. Porque se eu olhasse só para o lado catastrófico que a gente tem, né, vivido, eu não teria tido coragem de ter meus filhos. Mas eu acredito nesse nosso poder de mudança como humanidade e acho que juntos a gente chega em uma sociedade mais feliz, eu diria, para todo mundo. Verdade. Uma mensagem positiva, exatamente. Bom, professora Fernanda, né, eu vou ter que encerrar agora a nossa escola técnica, então, com os valiosos conhecimentos da professora, né, e a sua visão inspiradora, as suas reflexões também, muito válidas, aqui da nossa convidada, né, professora Fernanda Feder Paraná. Encerramos a transmissão de hoje, agradecemos imensamente a participação de todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com aquele colega que precisa entender um pouco de sustentabilidade e também, né, justamente, contar com o nosso apoio aqui. Nosso compromisso é fomentar o conhecimento e apoio técnico para uma profissão cada vez mais forte, estratégica e preparada para os novos tempos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga esse conselho.